Paz do Senhor para todos. Vamos dar início ao nosso culto de adoração. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Salmos 16 para lermos juntos. Salmos, capítulo 16. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor, que me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele, à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Amém. Senhor, na tua presença nesta noite, agradecemos a ti por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradeço ao Senhor por cada vida que está aqui hoje. Que o Senhor guarde cada um que está chegando na tua casa, Pai, e que possamos estar aqui em um só propósito, unidos em adoração e servidão ao Senhor. Deus, fala aos nossos corações através dos louvores da tua palavra, meu Pai. Nós queremos mais de ti, queremos te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Nesse salmo, no 1 ele fala, né? Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. E aí depois no 5 e no 6 ele diz que o Senhor garante o futuro dele. E no 8 ele fala que ele não será abalado, porque o Senhor está à direita dele. Então são consequências de ele se refugiar a Deus. Ele clama por proteção, mas ele fala, me protege, pois em ti me refugio. Então ele mostra confiança no Senhor, e as consequências disso são que o futuro dele é garantido por Deus, né? Que é a melhor pessoa que pode fazer isso por nós. E também ele diz que o Senhor está à direita dele e que ele não será abalado. Então que nós possamos colocar essas palavras nos nossos corações e nós confiarmos no nosso Senhor, nós não seremos abalados. E o nosso futuro será garantido por Ele, né? E não há outra pessoa melhor senão o Senhor para cuidar das nossas vidas, seja agora, no futuro e aí em qualquer fase da nossa vida que estivermos passando. Amém? Eu quero pedir para colocar a programação da igreja, fazendo favor. Terça-feira não terá mensagem do rei nem MCM. Na quarta não terá ensaio do coral, mas terá o nosso culto de oração às 7h30. Quinta-feira não vai ter nada na igreja, né? Nem resolutos e nem encontros dos adolescentes. Quando voltar, a igreja vai ser avisada. Sexta-feira tem ensaio do Ministério de Louvor às 19 horas. Sábado tem o bazar da igreja de 8 a meio-dia. E aí não vai ter o gabinete pastoral, porque o nosso pastor se encontra de férias com a sua família. Domingo, EBD às 9, culto da manhã às 10, embaixadores do rei e embaixadores do rei Kids às 10 também, e à noite nosso culto de adoração. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para nós cantarmos mais louvores ao Senhor, juntamente com a igreja. Então eu te convido a se colocar de pé para dentro desse momento de adoração. A palavra do Senhor diz, você deve conhecer esse versículo, tem até alguns hinos que dizem isso. Fica lá em Salmos 84:10, diz assim: melhor é um
habitar nas tendas dos ímpios. Então nós fizemos a melhor escolha de estarmos aqui hoje. E eu creio que não só o nosso corpo está aqui, né, mas nosso coração, nosso espírito, nós estamos aqui com a palavra também diz em espírito e em verdade. Então neste momento, cante conosco os louvores e entregue a sua adoração mais genuína, mais pura ao Senhor. Né, nós louvamos para entregar a Ele. E eu creio que o Senhor irá receber cada louvor que flui do nosso coração. Você também que deu os seus dízimos, suas ofertas, pode trazer aqui ao altar do Senhor. Quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Declare, quero te ver.
Nós sabemos que não há outro Deus além de Ti, Pai. Nós agradecemos ao Senhor por a oportunidade de estarmos aqui na Tua casa mais uma vez. Como é bom podermos louvar o Seu nome. Nós queremos aproveitar cada oportunidade, cada vez que nos reunimos juntos, assim como foi o plano do Senhor. A Sua igreja está junto louvando o Seu nome. Nós aproveitamos cada oportunidade de estudar, fazer isso de verdade, com todo o nosso ser. Receba a nossa adoração e o nosso louvor. Nós entregamos ao Senhor tudo que temos, tudo que somos, Pai. Nós mesmos somos teus. Nós não queremos pertencer a mais ninguém senão a Ti, Jesus. Nós Te louvamos e agradecemos o Seu nome santo, verdadeiro, único, que é digno de receber toda a honra, glória, força e poder. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em você e Senhor, te entregamos nosso viver. Em você e Senhor, te entregamos nosso viver. Foi que eu nasci, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, em Espírito, em verdade. Nós entregamos, Senhor, te adoramos, levantamos o Seu nome, com adoração, nós estamos aqui, Jesus. As nossas vidas são em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em você e Senhor, te entregamos nosso viver. Em você e Senhor,
prazer estar perto do nosso Deus, do nosso Pai. E que o Senhor aumente em nós a vontade de servir e de adorar Jesus. Assim como a corça precisa dos correntes das águas, a nossa alma tem sede do Senhor. Sede do Deus vivo, Deus da nossa salvação. Aumente em nós essa vontade de buscar, de servir Jesus. Que verdadeiramente nosso prazer não esteja nas coisas deste mundo ou nas outras pessoas, mas que esteja no Senhor, na tua presença. Aumente a abundância de alegria, aumente nada falta, nós temos tudo que nós precisamos, porque nós temos a Ti. Se não temos o Senhor, nós não temos nada, mas se temos o Senhor, nada nos sobra. Senhor, Deus nos supre espiritualmente, materialmente, sentimentalmente. Nós queremos estar mais perto de Ti, cada dia mais próximos do Senhor, para sermos como Tu. Nós consagramos as nossas vidas a Ti. Nós entregamos o nosso louvor e a nossa adoração.
essas palavras. Diga ao Senhor palavras do seu coração a Ele nesse momento. Palavras de devoção, de entrega, de adoração ao nosso Rei. Nós te amamos, Senhor. Nós estamos aqui para servir o Senhor de coração, Jesus. Nós somos o povo seu e ouvimos o teu passo. Nós não queremos estar em outra sinal aqui. Nós estamos aqui com os nossos corações abertos, Jesus. Continue ministrando os nossos corações e falando conosco. Nós declaramos que o Senhor é santo. No lugar mais alto, nós te colocamos. No lugar mais alto das nossas vidas. O Senhor é o primeiro. O Senhor é a prioridade dos nossos corações. As muitas gerações em dias em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os crentes se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome
paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 27. Marcos 14, 27 ao 31. Amém? Você pode de pé. Vamos ler a palavra dessa noite. Disse Jesus aos seus discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois, na minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor se tenha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Mas Jesus lhe disse: verdade, digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante duas vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Pode sentar. Pensa no Bíblia, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, mais uma vez eu te agradeço pela sua palavra que foi cantada aqui. As louvores ao teu nome. Peço que o Senhor continue falando conosco, abra o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Se alguns irmãos já fez reforma, já passou por reforma na casa, vocês sabem que, via de regra, reformar é mais difícil que construir. Porque construir algo do zero, é empolgante, é animador, mas reformar exige um certo cuidado para encontrar aquilo que precisa ser consertado, encontrar rachaduras e às vezes demolir partes que estão comprometidas e precisa de um pouco mais de paciência para reconstruir. Você não tem total liberdade que teria para construir do zero, você está refém de algumas outras coisas, do trabalho de alguém anterior, e de regra é mais difícil você reformar do que construir do zero. E isso também se aplica à nossa vida espiritual. Nós estamos constantemente em reforma, experimentamos algo que por vezes é mais difícil que seria para fazer do zero. Bom exemplo disso, uma das coisas que eu acho mais fantástico do texto bíblico é que a Bíblia não tenta pintar heróis perfeitos e imaculados. A Bíblia não tenta colocar ninguém no pedestal. Alguns dos personagens mais importantes da Bíblia são também aqueles que cometeram os erros mais escabrosos e assustadores. Você vê, por exemplo, logo pega Abraão, pega Davi, pega Moisés. Os grandes homens de Deus também têm os seus pés de barro, têm as suas falhas. Se você for ver, tem livros inteiros, o livro de Juízes é um livro inteiro para nos mostrar que a gente não consegue, que a gente depende de Deus, que a gente não consegue se liderar. Como é que a gente deixar da nossa própria vontade, que está ruim, não está certo, que a gente tem os nossos pés de barro, que a gente precisa de um líder, que a gente precisa de alguém que seja melhor do que nós. A Bíblia não faz esforço nenhum para esconder as fraquezas, e os problemas dos personagens mais importantes, dos homens e mulheres que nós admiramos, E talvez um daqueles que mais seja conhecido por isso seja a trajetória de Pedro na Bíblia. O Novo Testamento dedica uma atenção especial para falar de Pedro, justamente porque a jornada dele foi uma verdadeira reforma espiritual. Se a Bíblia não tenta criar heróis, ela fez um trabalho muito bom com Pedro, porque nenhum de nós olharia para Pedro em toda a sua trajetória e ia querer ter uma trajetória igual. Ele talvez uma das principais figuras do Novo Testamento, mas apesar disso tem também os seus pés de barro. Pedro andou com Jesus, Pedro viu milagres, Pedro estava presente em todas as parábolas, os ensinos de Jesus. Ele viu o mar ser acalmado, não uma, mas 2 vezes.
E uma delas ele entrou com Jesus por sobre o mar. Ele viu os pães serem multiplicados, ele viu demônios expulsos, Jesus vencendo a própria morte, ressuscitando mortos. Mas ainda assim, a trajetória dele mostra um processo constante e lento de melhora. Pedro é um exemplo vivo de como Jesus trabalha com aqueles que ele escolhe. Ele não joga fora, ele reforma. E é isso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite e olhar para a trajetória de Pedro como sendo ciclo em reforma e identificar nosso próprio coração e nossa própria trajetória na trajetória de Pedro. E por isso eu peço que você mantenha seu livro aberto. A gente vai andar por alguns textos, né, nessa trajetória de Pedro. Eu queria começar nesse, de Marcos capítulo 14. Jesus está aí, Pedro está aí depois de toda uma caminhada com Jesus, todo um processo já de discipulado, de ensino com Jesus. Mas a gente vê, e esse é o ponto que eu queria destacar em primeiro lugar, Pedro era o alvo perfeito da reforma. Um homem que não conhecia o próprio coração. Um homem profundamente equivocado sobre si mesmo. Pedro confiava, ele acreditava piamente que a maneira que ele servia Jesus era a melhor maneira, era a maneira correta. Ele não, no fundo, ele não entendia ou conhecia o próprio coração. Ele achava que daria tudo por Jesus, mas foi só a circunstância pedir que o covarde de verdade foi revelado. Quantas vezes nós não seguimos aqui o caminho de Pedro, nós achamos que somos ótimos, mas a aprovação revela o nosso coração. Pedro, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Ainda que seja uma pedra de tropeço para todos, para mim não vai ser. Mas naquela mesma noite, o leão, Pedro, forte e valente, virou frango diante de uma simples serva que questionou se ele era um daqueles que estavam com Jesus. Naquela mesma noite, o perigo e o medo revelaram no coração daquele que acreditava ser mais forte dos discípulos. Quantas vezes somos nós a fazer isso? Quantas vezes você já olhou para o espelho e disse: eu jamais faria isso, e logo depois faz? A gente cai no pecado, erra e se arrepende sinceramente, chora diante de Deus, nunca mais eu vou fazer isso. Para logo depois cair no mesmo erro, para logo depois cair várias vezes no mesmo pecado. A gente flerta com o perigo que a gente disse que a gente nunca cairia, né? Eu nunca traí o meu cônjuge, mas só Deus sabe como anda a sua história na internet. Só Deus sabe aquilo que você, como você flerta com o perigo. E a sua história talvez mostre que você não é tão forte quanto pensa. Eu nunca vacilaria na minha fé, mas tenho vergonha de testemunhar na minha fé, no local de trabalho, ou com os amigos. Eu nunca abandonaria Jesus, nunca abandonaria a igreja, mas uma decepção, uma frustração, uma palavra rápida me desanima e eu abandono a comunhão da igreja. Quantos de nós não conhecemos o nosso próprio coração e acreditamos que temos uma força que a gente não tem? E assim como Pedro, somos o alvo perfeito da reforma. Nós cantamos o hino de glória, o Rei dos Reis consagrado, tudo que sou. A gente canta canções de entrega. Enche a boca para cantar, tudo entregarei. Mas na verdade a gente quer ter, não entregar. A gente quer que Deus nos dê coisas, não que nós entreguemos coisas por Deus. Não conhecemos o nosso próprio coração. Nós estamos a dar um pouco do nosso tempo, um pouco da nossa contribuição, um pouco do nosso dinheiro, mas Deus não vai exagerar ainda demais. Não exagera. Eu dou um pouquinho da minha semana, algumas horas comigo, dou um pouquinho do meu dinheiro, mas Deus não pede demais não, porque tudo tem limite. Quantos de nós, na verdade, não parecemos como um jovem rico, sabe, aquele jovem que encontrou Jesus? A própria Bíblia diz que ele era justo, moral, correto, tinha grande influência. Ninguém teria algo em volta para dizer esse era nenhum pecado escandaloso em público para ser denunciado. Mas Jesus olha tristemente e diz que uma coisa ainda falta: o coração estava longe de Deus. O coração não era de Deus, ele ainda servia a Deus, mas do jeito dele. Deus não poderia exigir tudo. Jesus não poderia exigir demais. Esse era Pedro. Esse era o discípulo de reforma.
Esse era o discípulo que não conhecia o próprio coração. E aí, em segundo lugar, vamos comigo lá para João, capítulo 18. João capítulo 18, versículo 10. Esse discípulo foi forçado a conhecer o próprio coração. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que meu pai me deu? Esse é o segundo ponto que eu queria destacar com os irmãos. Pedro dava o máximo para Jesus, mas do jeito errado. Ele fazia grandes coisas para Jesus, queria fazer grandes coisas para Jesus, mas do jeito dele. Jesus enviou ovelhas, não leões. Às vezes a gente imagina que a gente, como crentes, né, que nós somos, a gente esquece que Jesus nos enviou como ovelhas no meio de lobos, para ser simples como as pompas. A gente imagina que a gente vai chegar como, né, não uma ovelha comum, que é uma ovelha bombada, né, ovelha, super ovelha, como. Não, Jesus enviou ovelhas, e não leões para conquistar e transformar e vencer pela força. Mas Jesus nos enviou, é tudo isso, né, quando a gente enfrenta essa realidade da vida. Mas o chamado de Jesus não é para causar sofrimento, mas é para sofrer. Ele nos chamou para sofrer, não para causar a dor, mas para sofrer a dor. Nos chamou não para carregar uma espada, mas para entregar outra face, para vencer o mal com o bem, para vencer a injustiça pela bondade, pelo amor. Não com a espada, não com uma arma, não com a violência. Mas Pedro estava pronto para lutar. Pedro sacou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, mas Jesus o repreende. Talvez não, com certeza, né? Essa repreensão assustou Pedro. Pedro imaginava que estava protegendo o futuro de Israel, o futuro da nação, garantindo a preservação do Filho de Deus, mas Jesus o repreende. Pedro não entendeu que Jesus precisava de servos dispostos a morrer, não a matar. Pedro queria matar por Jesus, mas Jesus nunca pediu isso. Jesus pediu um discípulo disposto a morrer por ele, não a matar por ele. Pedro dava o máximo, mas do jeito errado. Do fundo do coração ele acreditava estar sendo fiel, mas estava profundamente equivocado. E ele não foi o único. A Bíblia dá outros exemplos de pessoas profundamente fiéis do jeito errado. Paulo, extremamente zeloso na cabeça dele, perseguindo a igreja com muito zelo, ele testemunha disso, mas ele percebeu que estava fazendo do jeito errado. Percebeu que não era aquilo que Deus queria. Tiago e João, em certo momento, os samaritanos azeitando Jesus, eles pedem Jesus para jogar fogo nos samaritanos. Jesus, dá uma palavra que a gente pede muita fogo em cima deles. Vocês estão doidos? Vocês não entenderam o que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo ensinar? Queria dar o máximo, mas do jeito errado. Um zelo profundo em aquilo que Jesus nos pediu. E nós? Será que nós não somos assim também? Queremos servir Jesus do nosso jeito, dos nossos padrões, dando o máximo daquilo que Ele não pediu. Quando nós queremos converter alguém pela imposição, não pela compaixão. Queremos trazer alguém à fé pela briga, provando que eu estou certo e eu estou errado. Não pela misericórdia, não pela graça. Quando nós dedicamos tempo, dinheiro e esforço a projetos pessoais, mas não damos a Deus o que Ele realmente pede: arrependimento, a santidade, a entrega. Quando pais querem obrigar os filhos a crer, querem obrigar os filhos a seguir o caminho, em vez de discipular, em vez de sentar e ensinar o que deve ser, o que deve ser dito, o que deve ser feito. Quando nós tentamos ganhar pessoas com argumentos, mas não com compaixão, ou quando a gente quer, como igreja, crescer com métodos de marketing, eventos, mas sem oração, com santidade, com vida com Deus. Nós queremos o certo, mas alcançar o certo de maneiras que Jesus nunca pediu. Quantas vezes nós damos tudo de nós em causas religiosas,
cultos, ministérios, atividades, tudo isso é muito bom. Mas negligenciamos o perdão que a gente precisa liberar. Negligenciamos o pecado que a gente precisa confessar, o casamento que precisa de reconciliação, o relacionamento que precisa ser resolvido. Nós negligenciamos aquilo que Ele pediu. E queremos entregar e fazer o melhor. É aquilo que Ele nunca pediu. Nós fazemos barulho, mas ignoramos o coração. Ignoramos aquilo que de fato Ele pediu. Não é sobre fazer muito, mas é sobre fazer o certo, do jeito que Jesus pediu. Muitos de nós servimos a Jesus com esse mesmo erro. Entregamos a Ele o que achamos que Ele quer, acreditamos que isso é suficiente, mas ainda assim talvez estamos errando algo. No final das contas, eu sigo a Jesus do meu jeito, nos meus termos, e faço o que eu acho que deveria fazer. E falta humildade de dobrar os meus joelhos diante do Senhor e falar assim: Deus, eu sou teu servo, eis-me aqui, faz comigo o que o Senhor quiser, me manda onde o Senhor quiser, me orienta a falar, fazer e ir onde o Senhor manda. Eis-me aqui, do seu jeito, a sua maneira. E vamos ser sinceros, nós temos medo de fazer as coisas da maneira de Deus. Temos medo que Ele peça demais. Temos medo que Ele peça que nós não queremos dar. Como eu guiei com Pedro, fazemos o melhor do meu jeito, naquilo que Ele não pediu. Mas Jesus, por amor a Pedro, Jesus se dedica nessa reforma e Pedro vai ser demolido. Mateus, capítulo 26, abre só aqui comigo. Vamos ler mais um texto. Versículo 69. Pedro encontra o seu momento de demolição. Momento em que ele é confrontado com a verdade do próprio coração e que ele percebe quem ele é. Que ele é forçado por Jesus a olhar o próprio coração. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro estava sentado fora do pátio e um empregado se aproximou e disse: você também estava com Jesus, Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Vamos se dirigir à porta. Pedro foi visto por outro empregado que disse aos que estavam ali: esse também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a vaguejar, a jurar: não conheço esse homem. E no mesmo instante que o galo cantou, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Talvez a declaração de Pedro dizendo: eu não conheço esse homem, estava mais certo do que ele admitiu. Chegava mais perto da verdade do que ele imaginava. Ele conhecia, mas não deveria, não tanto quanto ele imaginava. Às vezes Deus nos quebra, às vezes Deus destrói os nossos projetos, os nossos sonhos, para percebermos a verdade que existe dentro do nosso coração. João, quando ele vai falar sobre esse texto, ele conta que Pedro temia um parente do servo sumo sacerdote, um parente do homem que ele feriu. O medo o expôs. Marcos vai dizer que ele começou a praguejar e jurar. E Lucas vai dizer que depois da terceira vez que Jesus viu que o galo mandou, os olhares de Pedro e Jesus se encontraram. Um olhar ferido que dizia: eu te avisei, eu te conheço, eu te avisei. Talvez você já tenha encontrado esse olhar alguma vez. Um sermão, uma música, uma leitura, alguém, uma lembrança em algum momento. Dá um estalo e você cai diante de si e fala: ele me avisou, eu falhei, eu caí, ele me conhece. É possível nós sermos crentes há anos e ainda não conhecemos pessoalmente a quem servimos. Mas a horas de desespero pedem medidas desesperadas. Não se trata de um câncer com band-aid, não se trata de uma queimadura. Uma das coisas que eu acho mais, que eu imagino que seja mais dolorosa de experimentar é a tal da raspagem.
quando existem queimaduras graves, que precisam ser limpas, aquilo precisa ser, né? A pessoa já sofreu aquela queimadura grave, dói, mas o mal precisa ser tirado para a cura de verdade acontecer. Nós podemos passar a vida toda nos enganando, fiz o suficiente, fiz o que deveria, mas na verdade nós ainda estamos fugindo daquilo que Ele quer que nós nos tornemos. Mas graças ao bom Deus, que Cristo é especialista em reformar gente que nem Pedro, gente que nem Paulo, gente que nem eu e você. Se Ele nos quebra, é para nos reconstruir. Um texto que é exatamente sobre isso, às vezes a gente não percebe. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. A gente pensa, né, esse texto é usado de maneira completamente equivocada, né? Igual Filipenses 4, tudo mostra aquele que fortalece, são esses textos de caixinha de promessa, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo depende do que é bem nessa frase, né? Se eu ler essa frase bem, o bem dessa frase como sendo ganhar dinheiro, ser próspero, então eu vou ler todas as coisas que cooperam para aqueles que amam a Deus e sejam prósperos. Tem gente que lê esse texto dessa forma, mas Paulo não está falando sobre isso, né? Se eu posso ler como tendo saúde, todas as coisas que cooperam para aqueles que amam a Deus tendo saúde. Mas o texto não fala sobre isso. O versículo seguinte diz: aqueles que foram chamados com o seu propósito, porque aqueles que o conheceram, Ele predestinou para que fossem a imagem do seu Filho Jesus. Esse é o bem pelo qual nos chamamos. Todas as coisas cooperam para que aqueles que amam a Deus sejam a imagem de Cristo Jesus. Quando nós percebemos que muito do que nos acontece é Deus nos moldando a imagem de Cristo Jesus, isso deveria resolver muitas das nossas crises. Porque saber e entender que a mão de Deus também está nos dias sombrios. A mão de Deus também está na doença, não só na cura. A mão de Deus, às vezes, também está na dificuldade financeira. A mão de Deus também está na dor. Mas tudo que a gente passa, nós servimos a Deus que é soberano e faz com que todas as coisas cooperem para nós, para que nós sejamos reformados à imagem de Deus. Esse é o propósito para o qual Ele nos chamou. Nós sabemos que a história de Pedro não termina aqui. Se terminasse, né? Talvez não, eu e você teríamos abandonado Pedro muito antes. Mas louvado seja Deus, porque Ele investe naqueles que eu e você não aceitaríamos. Por isso que Ele ama pessoas, porque Ele ama pessoas ruins, ama os casos difíceis, o Pedro, eu, com você. E após quebrar Pedro, Jesus chama ele para a minha construção. Abre o seu Bíblia no último texto de João, capítulo 21. Vamos ler esse último texto. A partir do versículo 1. Aqui Jesus já está morto, ressurreto, mas o clima ainda não é de vitória. Olha só. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto à margem de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. Essa frase é mais profunda do que parece. Pedro era pescador. Os discípulos, outros, Tiago, estavam vindo também eram. Quando ele o vão pescar, né? Palavras simples, mas pesadas. Ele havia voltado ao início. Ele havia voltado ao ponto antes de Jesus ter chamado ele. Antes de Jesus ter encontrado e chamado para ser pescador de homens. Talvez ele tenha pensado: falhei demais. Decepcionei o mestre. O que me resta é voltar à vida antiga. Poucos de nós pensamos da mesma maneira. Depois do erro, o diabo sussurra no nosso ouvido e o que a gente diz é: vou pescar. Já era, errei, vou sumir, vou parar com tudo, já deu, não dá mais. Depois do erro, depois de uma queda, depois de uma falha, depois de uma frustração, aqui uma voz que grita dentro do nosso coração é: vai pescar.
volta lá atrás, larga isso que você fez. Mas Jesus, ele vem ao nosso encontro, assim como veio o encontro de Pedro, não para acusar, não para contar, não para falar miserável, você me negou, mas para restaurar. O texto ele continua, versículo 4. Há um belo dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem aí que ele não paga como vocês acharam. Assim fizeram, e já diziam que já ele tão grande era a quantidade de peixes. Eu acho maravilhosa a didática de Jesus. Jesus podia chamar Pedro de todas as maneiras, confrontar Pedro de todas as maneiras, mas Jesus escolhe intencionalmente levar Pedro à primeira vez que eles se encontraram. Levar Pedro ao momento que ele chamou. O mesmo momento, o mesmo caso, pescaram de tudo na jornada. Jesus faz o mesmo milagre. Jesus está querendo levar Pedro a entender: você caiu, mas eu repito, eu te chamo de novo. Vamos embora, tem trabalho. Jesus traz intencionalmente Pedro para o mesmo cenário. Isso é, depois do pecado, Jesus confronta Pedro, mas não com acusações, mas fazendo Pedro responder uma pergunta simples, né? Passa para o próximo versículo, por favor. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica, porque tinha tirado a boca, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram para aqui puxando a rede com os peixes, que estavam somente a uns 90 metros da margem. E ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, passou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes, e mesmo sem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem era o Senhor, que sabia que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão, deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe. E essa já era a terceira vez que Jesus manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitar dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Porque esses outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus disse: apacente os meus cordeiros. Jesus sempre traz Pedro no mesmo cenário. Primeiro chamado, depois do pecado de Pedro. Jesus, ele traz Pedro, senta Pedro com Pedro diante de uma fogueira e pergunta a Pedro 3 vezes se Pedro ama. Porque alguns dias antes, diante de uma fogueira muito parecida, Pedro negou 3 vezes. Jesus, ele cutuca, a ferida de Pedro. Jesus pergunta assim, 3 vezes, com 3 feridas abertas que precisavam cicatrizar. Depois de Pedro responder que sim, em cada resposta, a resposta de Jesus era: então, vamos trabalhar, apacente os meus cordeiros. Você me ama? Tem trabalho a ser feito. Pedro precisava entender que os serviços cristãos não se fazem em desempenho, nem em feitos heróicos, mas em amor. Amor a Cristo que se expressa em obediência. A base do nosso serviço, a base do ministério, a base do nosso culto é amor a Cristo. E o coração do nosso problema, e o coração do problema de Pedro, era que ele não amava a Cristo como deveria. E nós não amamos a Cristo como deveria. Não à toa, esse é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor Deus sobre todas as coisas. Por que eu preciso ser o primeiro mandamento? Por que precisa ser mandamento, né? Não é difícil. Se fosse fácil, não precisava ser mandamento. Se fosse natural, não precisava mandar. Mas não à toa, esse é o primeiro mandamento. Porque esse é o cerne das nossas dificuldades, em servir, fazer e entregar. O amor não quer impressionar, o amor não quer palco. O amor não quer fazer apenas o suficiente. O amor, ele se entrega. O amor, ele sacrifica. Ele não quer se mostrar. Ele quer fazer. Alguns meses atrás, lá em Roraima, a gente
teve a presença da carreira missionária. Não sei se os irmãos aqui conhecem, mas é a Junta de Missões Nacionais tem 3 carreiras, que são o consultório médico e odontológico móvel, né? A carreira que ela abre ou transforma, né? Aí são alguns consultórios de dentista, outros consultórios que abrem, e aí para em igreja, e a igreja mobiliza profissionais para estar atendendo a comunidade e usar isso como ferramenta evangelística, né? E a gente teve a presença dessa carreira lá na igreja, e eles passaram um dia lá, né? E aí eu tive conversando com o pastor, o missionário, responsável pela carreira, o missionário Evil, nome estranho, né? Não esqueci esse nome esquisito. E aí a gente estava conversando sobre isso, sobre essa dificuldade que é servir e entregar, porque a dificuldade que era dos irmãos, dos missionários da carreira missionária, conseguirem, né, que as igrejas se influencem. Porque a junta tem material, a junta tem tudo aquilo, mas é muito comum oferecer, olha, a igreja pode receber a carreira, pode servir a comunidade. Eu falo, não, a igreja não está comendo. Isso é muito comum. Ele falando sobre isso, como isso desanima, como isso enfraquece, como isso cansa. E a gente ficou toda tarde conversando sobre isso, como crente é bicho ruim. Como crente é bicho difícil de lidar, se fosse bom, não precisava de Jesus, né? É bicho ruim. E aí, eu perguntei para ele, falei, você não desanima, não? Porque você lida com isso todo dia. Você lida com esse pessoal assim, tanto tempo, não cansa. E aí ele citou esse texto. Ele me perguntou, o que Jesus perguntou para ele? Tu me amas? Só por amor a Jesus que a gente faz. Se fosse por amor aos outros, a gente cansa. Eu faço por amor à igreja, a igreja cansa. Eu faço para postar na rede social que é legal, vai chegar uma hora que o preço vai ser alto. Mas quando é por Jesus, por amor a Jesus, a gente vai. A gente ama Jesus. Nem o sacrifício é grande demais. Então a gente vai, então a gente é frustrado, então a gente apanha, então a gente leva na cara, então a gente rala o dia inteiro no sol. Ele não vai saber reconhecimento nenhum, mas a gente faz por amor a ele, não por reconhecimento. Eu nunca me esqueci disso, ele citando esse texto. Porque de fato é o amor que nos move. É o amor a Deus que nos faz entregar aquilo que a gente deveria entregar. Nós vivemos dias em que a gente se pergunta até onde a gente pode ir sem pecar. Quão perto o crente pode chegar no mundo e continuar sendo crente? A gente pode não verbalizar, mas parece que existe uma tentativa, né? Um questionamento constante na nossa cabeça. Como eu posso me parecer com o mundo, mas ainda ser crente? Quão perto eu posso chegar, né, de fazer, de flertar com o pecado, mas sem pecado? Mas o amor a Jesus, ele pergunta o que mais eu posso entregar para Jesus. Eu já entreguei isso, mas o que mais eu posso entregar? O que mais ele quer de mim? O versículo 18 também ficou. Olha o que Jesus diz, quando Pedro agora é restaurado. Jesus profetiza sobre o futuro da vida de Pedro. Olha só. Verdade, lhes digo que quando eu era mais moço, você se cingia e andava como te queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outros te levará para onde você não quer ir. Jesus está falando do fim, né? Os últimos dias de Pedro, mas isso diz mais do que parece sempre. Por quê? Pedro, ele entenderia que ele não diria mais como ele iria querer servir Jesus. Mas ele passou a ouvir como Jesus queria ser servido. Ele passou a ouvir e entregar aquilo que Jesus pediu que ele fosse entregue. Você tem vindo o culto com vergonha. Jesus ele pergunta, você me ama? Se ama, então siga. Ele não quer o seu desempenho pecado. Ele quer o seu coração completo. Eu dou graças a Deus. No dia que eu descobri, eu glorifico a Deus todo dia. Por causa do dia que eu descobri que fraqueza para Deus não é um problema, é pré-requisito do serviço. Incapacidade para Deus é pré-requisito. Eu falo bastante sobre isso, né? Então, a próxima vez que Deus te chama para algo, você fala assim, eu não consigo, parabéns, você se qualifica. Está dentro. Preencheu o pré-requisito. Fraqueza, incapacidade para Deus é exatamente o que Ele quer.
Portanto, graças a Deus, que Ele não exige nosso desempenho. Ele não exige um egoísmo impecável e perfeito. Não. Ele quer o nosso coração completo, o joelho dobrado e arrependido. Ele não exige perfeição, mas exige progresso de coração que o ama. Vai cada vez se esforçar mais para entregar o que Ele quer. Fazer as coisas do jeito dele. Para finalizar, talvez você entrou aqui como Pedro, precisando de uma reforma, precisando de está passando, de um momento com Jesus. Talvez você conheça bem de perto o que é dar o seu melhor do jeito errado, do jeito que Jesus nunca pediu, de se achar bom o suficiente. Talvez você tenha que encarar a dura verdade de que não conhece como age, de que não conhece tanto quanto pensa. Se você olha no seu coração e vê uma reforma sendo necessária, se alegre no fato de que nós servimos um mestre que ele nos reforma, não descarga. Nós vivemos uma época de que tudo é descartável, tudo é descartável. A gente compra uma coisa, aquele estraga e a gente não conserta, compra outro. Estava falando sobre isso com minha mãe. Minha mãe estava aqui, ela foi no hoje, ela veio visitar a gente, e ela estava falando sobre o sofá. Ela tem esse negócio de deu ruim, eu compro outro. Ela tem uma televisão de. Quanto foi cada ali próximo? Sei lá, uma televisão gigante na sala dela. Que aí o querido neto dela, eu estava lá atrás, o dela, queimou a televisão dela, estava brincando lá, de repente, pum, ficava no fundo dele, televisão do tilt. Se fosse eu, uns anos atrás, eu já vi um cabo de vassoura na mão, mas como é o neto, foi sem querer, E aí eu estava conversando sobre isso com ela, eu falei, ei mãe, e a televisão lá consertou? Ela não, deu preguiça de levar para consertar o prédio. Daquele tamanho mesmo, eu falei, não, comprei uma maior. Você precisa, eu falei, mas pura preguiça de consertar? Não, eu mandei o meu padrasto, mandei para ele levar. Vai levar? Eu vou levar, demorou, mas eu comprei. A gente teve um momento assim, e aí a conversa foi várias coisas nesse sentido, meu sofá está ruim, eu tenho que comprar um sofá. Mas não tem um fulano lá perto que conserta. Eu vou perguntar para ele quanto que é, mas acho que vai ser caro, já estou vendo o que é. A gente vive, e isso não é só sobre produtos, relacionamentos são descartáveis. O casamento deu ruim, não tem problema não, outro. A gente vive um momento que tudo é descartável, mas glória a Deus, que Ele não assim como a nossa mentalidade descartável, Ele não nos descarta, Ele nos reforma. O que dá muito mais trabalho, o que leva muito mais tempo, mas Ele tem prazer de fazer isso. Graças a Deus que Ele não nos descarta na primeira, na segunda, na terceira, mas Ele se esforça para nos reformar. Talvez nós precisamos lembrar que os dias sombrios também são dele, vem da mão dele, e muito provavelmente faz parte do processo de reforma. Mesmo Deus que reformou Pedro, reformou Jacó, Moisés, Paulo e tantos outros, Davi, também tem um desejo muito profundo de reformar a mim e você. A história da igreja é a história de Pedros reformados, que servem agora, que aprenderam a amar, que aprenderam a servir, a fazer da maneira correta e agora começaram a apacentar, reformados por Cristo. A reforma dói, mas no final faz valer a pena. Pedro precisou ser reformado e por isso ele se tornou um instrumento poderoso. Alguns dias depois, pregou no Pentecostes, ganhou milhares para Jesus, escreveu cartas que até hoje nos edificam, morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele já não era mais o Pedro do jeito dele, mas era o Pedro do jeito de Cristo. Cristo sabe como fazer o trabalho muito dele. Ele é um especialista final em reformas. Ele nos restaura, não nos descarta. Ele nos usa com poder para a glória dele. Talvez, mais uma vez, você esteja cansado, frustrado, achando que falhou. Mas Jesus te convida ao processo de reforma. Jesus ainda te chama para a praia. Conversar.
Você ainda me ama? Sim. Então siga. Deixa Ele te reformar. Eu desejo que nós possamos ser discípulos da reforma. Possamos deixar Ele nos reformar. Do jeito dele, nos fazer do jeito dele, da maneira dele, para a glória dele. Bem, com sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque quando nós mesmos desistirmos, o Senhor não nos descarta. O Senhor tem trabalho, tem trabalho e nos reforma. Nos investe em nós, no nosso próprio coração. Nos ajuda, Senhor, a não fazermos as coisas do nosso jeito. Som do nosso coração. Som daquilo dentro de nós que não te agrada. Que como Davi nós possamos orar, som do nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mal, nos guia pelo caminho eterno, pela vontade que é boa, perfeita e agradável. Que nós possamos nos render ao Deus que faz tudo para a sua glória e para o nosso tempo. Ao Deus que sabe como nos consertar. O Deus que é especialista em pegar vasos quebrados, rachados, sujos, transformar e usar na sua glória. Nos dá, Senhor, a consciência necessária para olharmos dentro do nosso próprio coração. Nos dá o arrependimento necessário para confrontarmos o pecado que existe em nós, aquilo que existe em nós que nos desagrada. E sermos servos úteis. Renova em nós o amor ao Senhor, nos perdoa, porque tentamos dar o nosso melhor, mas Senhor, da maneira errada. Nos reforma, nos quebra se necessário, e nos faz de novo com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Existe nessa canção. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justifico-me com bem, quando mal eu pratiquei. No final
Filipenses, me fez lembrar de Filipenses 1,6, Paulo escreve, né? Aquele que começou em nós a boa obra, a aperfeiçoará até a volta de Cristo Jesus. Estamos sempre em obra. Eu gosto de obra. Quem me conhece aí sabe que eu fiz algumas construções, não como pedreiro, mas fazendo para mim para a igreja, onde eu trabalhei. E é necessário muito pouco, mano, guarda do seu coração. Pedro realmente era um homem antes, com Cristo, andando aqui, depois que Cristo morreu e ressuscitou. Pedro foi outro homem. E ele que lapidado por Jesus. Mas somos lapidados. A gente permite isso. Deus fazia essa grande obra no nosso coração. Lá em coração, nosso coração não está triste, é triste. Talvez, nós chamamos isso, a igreja perdeu o Rodrigo, seu irmão, e estivemos na casa dele conversando, eles vão viajar amanhã por volta das 4 horas da manhã, a sair carro daqui com a família, e encontrar o filho dele saindo do outro carro na Friburgo. Esteja orando junto comigo esses dias pela vida dessa família, né? Rodrigo, 45 anos, foi atingido por câncer, né? Ficou muito bravos, e o senhor Valdez, ele falou para a irmã, né? Dele, que estava cuidando dele, com as justas, que estava tranquilo, que sabia que o tempo estava chegando no final. Olha, isso é para crente, isso é para quem conhece Jesus, está tranquilo, porque é isso que estamos servindo ao Senhor, sabendo já que somos daqui, este mundo, nós somos dos céus, estamos como forasteiros nessa terra, e com privilégios de cuidar dessa terra para o nosso Senhor, cuidar da igreja, cuidar da família, e falar de Jesus. Precisamos falar de Jesus. Tantas pessoas morrem sem Cristo. Rodrigo tem a sua salvação, está nos braços do Pai. Mas muitos partem. É como pela manhã nós ouvimos o Zanildo pregando, citando o taxista. Falar de Jesus, ele não queria Jesus, mas precisamos falar de Jesus. Vamos lá. Pai de amor, Deus, querido, como é bom, Senhor, saber que estamos imóveis em tuas mãos. O Senhor cuida de nós, assim como o Senhor cuidou de tantos homens da palavra, da tua palavra, essa palavra, da Bíblia, Senhor, homens que foram importantes na sua trajetória, mas que falharam como ser humano, Senhor. Por isso estamos imóveis sempre. Obrigado pela vida do nosso missionário Elias. O Senhor continua abençoando a sua palavra. E tantos quantos vêm pregar na frente, Senhor. O Senhor use para a glória do doutor. Quero lembrar aqui o Pai da família lutada com Deus, Senhor. Tome tuas mãos, Deus, seus irmãos, cada um deles, o Pai, que estão lutando, o sangue de sangue, Senhor. Sabemos que não é fácil perder alguém próximo, alguém querido. Para a família também, Deus me deu, muitos primos, Deus, meu amigo, quantos filhos, o pai, o próprio pai, enfim, Deus, toda a família que conhece, Deus, meu amigo, a igreja, o povo do Senhor, todos que conhecem, o Senhor usa a história com a consolação que só do Espírito do Senhor. Que a tua boa mão, Deus, conduza cada pessoa a estar naquele velório do Senhor, pela manhã e também no sepultamento, Senhor. Que o Senhor abençoe as viagens do Valdez aqui, seu filho, do carro, que o Senhor abençoe o Nélia, debaixo das tuas santas e poderosas mãos. Nós agradecemos a Deus pelo tempo que o Rodrigo passou aqui entre nós, com aquela alegria, Senhor, no seu coração,
podendo louvar a Deus através do instrumento de violão que ele tocava muito bem. Abençoa, Pai, a esposa, os que estão, faz parte da família dele, Pai. Abençoa, cuida desses corações nesse momento, nesses dias. E agora, com o amor do nosso eterno Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja sobre a igreja aqui, espalhada por todo o Israel de Deus, em toda a face da terra, hoje e eternamente para sempre. Amém. Amém. Vamos ter uma ótima semana. Um abraço aí, que está perto de você, quem não está tudo bem, cumprimente. Ótima semana a todos.